Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Mentes Legais, o seu podcast no qual eu, Matheus Alves e o meu amigo Leonardo Campinho buscamos receber pessoas que tenham histórias interessantes e que inspirem trajetórias de outras pessoas. Para a poetisa Cora Coralina, feliz é aquele que transfere o que sabe e que aprende o que ensina. E seguindo essa linha, o nosso convidado de hoje é o que se pode chamar de um professor com P maiúsculo, na mais ampla interpretação da palavra. Em sua atuação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, este flamenguista convicto se destaca pelos seus votos técnicos, atento às leis e, sobretudo, por sua independência. E seguindo a linha notável do professor Barbosa Moreira, suas lições de processo civil abriram caminho para uma gama de obras permeadas por reflexões maduras, já que, para ele, no direito, a ciência sem prática é estéril, enquanto a prática sem base científica é charlatanismo. De uma carreira brilhante como advogado e de uma carreira também brilhante como magistrado, hoje, o Mentes Legais tem o prazer de receber, no seu primeiro episódio, o professor Alexandre Freitas Câmara. Seja muito bem-vindo, professor. É uma honra para nós tê-lo aqui, inaugurando esse projeto do Mentes Legais. Obrigado, Matheus. Obrigado, Leonardo, pelo convite. Que o projeto possa começar e se desenvolver com muito sucesso. Professor, a gente não busca aqui ter um bate-papo, não é uma questão engessada. Obviamente, nós vamos trazer temas permeando a questão do direito, que interfere nas vidas de todos nós, mas um dos grandes objetivos que a gente busca ter aqui, como o próprio nome diz, é saber o que está por trás das mentes legais que a gente vai estar conversando. E nisso, a gente não pode deixar de abordar o início, digamos assim, de tudo, E as pessoas, por vezes, sempre acabam tendo curiosidade. E no seu caso, o direito, ele sempre foi a primeira opção do Alexandre, desde pequeno, desde que estava na escola, ou isso foi aparecendo na sua vida e chegou como uma opção profissional de alguma outra forma? Não era a primeira opção e apareceu meio por acaso. O que eu sabia desde criança é que eu seria professor. Não sabia do quê, mas seria professor. Então, a ideia de ser professor me encantava desde pequeno. Quando eu estudava, na escola ainda, quando eu estudava para a prova, eu estudava fingindo que eu estava dando aula. Eu pegava meus brinquedos, botava assim no chão, eu tinha uma lousa na parede, eu sou do tempo do quadro de giz, Então eu tinha uma lousa na parede do meu quarto com giz, e eu ficava fingindo que estava dando aula para os meus brinquedos, para ver se eu sabia a matéria. Então, desde muito cedo, desde criança, eu sabia que eu ia ser professor de alguma coisa. E aí a minha primeira opção, eu nasci para a área de humanas, eu sempre digo, se você me perguntar quanto é 8 vezes 5, eu respondo se tiver prazo, de preferência dias úteis, porque eu não me peça para responder isso rápido. Eu nasci para humanas, eu era aquele aluno que gostava de história, geografia, português. Sim, bem como é isso. E aí, quer dizer, numa vida muito limitada de acesso à informação, eu sou, para citar o Renato Russo, eu sou um filho da Revolução, eu nasci em pleno regime militar, então era uma época que a gente não tinha acesso à informação por razões políticas e por limitações tecnológicas, não tinha essa facilidade que tem hoje. O que a gente tinha acesso à informação por televisão e jornal, e tudo censurado, enfim. Então a minha vida era muito limitada por conta disso, do ponto de vista do conhecimento. Então, quando eu pensava numa profissão de magistério, eu pensava em ser professor das matérias que eu conhecia, E aí a minha primeira opção era fazer história. E por que eu desisti de fazer história? Eu desisti de fazer história na hora de fazer a inscrição para o vestibular. Porque, na minha cabeça, uma coisa que era muito claro é que se eu cursasse história para virar professor, eu ia ter a vida que os meus professores de colégio tinham. Sim. Uma vida muito sacrificada, dando aula na rede pública, na rede privada, tendo que dar aula num monte de colégios, e para ganhar muito mal, professor. A gente sabe como é. A gente sabe disso, infelizmente. E aí eu achei que eu não tinha que seguir aquela minha vocação, e resolvi, em cima da hora, me matricular num outro curso de humanas. E aí direito foi a opção que me veio à cabeça, porque os meus colegas, os meus amigos de colégio,
eu estava num colégio em que as turmas eram divididas por área de conhecimento, porque o vestibular era diferente naquela época, e eu era de uma turma de ciências humanas em que quase todo mundo ia fazer direito. Eu ia fazer história, tinha um que ia fazer cinema, mas quase todo mundo ia fazer direito. Eu falei, bom, se não vai ser história, vai ser direito, e aí me inscrevi para direito. E aí, quando eu entrei para a faculdade, eu passei no vestibular, fui para a faculdade, eu primeiro descobri que eu tinha feito a escolha certa. Eu me apaixonei pelo direito na primeira semana de aula. E segundo, eu descobri que eu podia ser professor de direito, que era uma coisa que não passava pela minha cabeça. Na faculdade eu me dei conta que também existiam professores de direito. E aí eu vi que eu tinha feito a escolha certa. Isso é muito interessante, deixa eu compartilhar isso, porque diversas pessoas que estão, inclusive, agora no momento nos assistindo, seja os estudantes, a gente que está aí nos bancos acadêmicos ainda, na docência, e que se perguntam até durante a própria faculdade, eu mesmo já tendo iniciado, eu fiz a escolha certa, eu não fiz, e isso é muito comum, na verdade, Você vai buscando. Eu lembro que no meu caso mesmo, eu cheguei a passar num vestibular para segurança do trabalho. E aí fiz a inscrição ainda, mas não fui na primeira aula. Falei, não, porque eu tinha passado para direito também, eu falei... Eu fiz, na escola eu fiz teste vocacional e arquitetura e urbanismo. Só que é o mesmo caso, eu não sei fazer conta dividir de 2 números se eu não tiver calculadora. Eu tenho que ter calculadora, senão não sai. Agora, pegando um gancho no que o senhor estava falando, o senhor consegue enxergar assim, a importância do direito na vida do cidadão? Porque na nossa sociedade, acho que grande parte da população acho que não tem nem ideia dessa... De que vive direito todo dia. Direito todo dia. Todo dia, o dia todo. Exatamente. O direito está presente na vida das pessoas 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E 366 nos anos bissextos. As pessoas não se dão conta disso. Mas quando você está dormindo, o direito está regulando a sua vida. Porque você está dormindo, mas a geladeira está ligada. E se a geladeira está ligada, você está consumindo energia. Você está tendo uma relação de consumo. Você está ali vivendo uma relação de consumo, dormindo. Então, tudo que você faz na sua vida tem ligação com o direito. Você, vou fazer uma viagem. Você vai comprar uma passagem? É um contrato. Você vai se hospedar num hotel? É um contrato. Você vai alugar uma casa por um aplicativo desse em que as pessoas alugam seus imóveis? É um contrato. Você vai no supermercado para comprar uma lata de salsicha? Isso é uma relação contratual. E você vira dono daquela salsicha. A propriedade é um direito. São várias relações ao mesmo tempo. O tempo todo. Relações de trabalho, relações de família, relações sucessórias, relações de vizinhança, tudo é direito. E nessa mesma pegada, qual seria a sua visão, aí já de algo muito mais específico, do papel do processo civil na vida desse cidadão comum? Esse que não faz ideia de que vive isso o tempo todo. O processo, que é a área do direito pela qual eu me encantei, me enamorei, Muita gente já me perguntou o que me levou a me apaixonar pelo processo. Eu sempre digo que eu nunca me apaixonei pelo processo, porque paixão passa. O que eu sinto pelo processo é amor, e porque só isso para explicar, eu estudar processo, lecionar processo todos os dias da minha vida há tanto tempo, só lecionando são 33 anos. Então, o que me levou a ter esse amor pelo processo foi a percepção de que o processo é o mais importante mecanismo de proteção dos direitos das pessoas. Não adianta nada a gente criar um sistema que enuncia direitos, você tem direito a isso, você tem direito àquilo, se a gente não tem mecanismos para fazer com que esses direitos sejam realizados e protegidos na prática. Porque senão as pessoas vão lesar o seu direito, você não vai conseguir ver o seu direito respeitado. O processo é não o único, mas o mais importante mecanismo de proteção dos direitos das pessoas. E foi isso que me permitiu estabelecer essa relação tão profunda com o processo. É aquela história, Se não adianta a gente ter informação que a pessoa tem o direito se não tem meio de efetivá-lo, Exatamente. Agora, tem algum caso emblemático nesses anos com o desembargador que tenha marcado suas E como advogado também. Como advogado e como magistrado, eu vivi casos
emblemáticos, sem nenhuma dúvida. Como advogado, um caso que eu posso lembrar aqui, que me marcou muito, foi um caso em que eu advoguei para uma empresa, uma seguradora, porque não são só as pessoas físicas que têm direito, as pessoas jurídicas também. Eu advoguei para uma seguradora que teve a sua liquidação extrajudicial decretada por um órgão público, que é a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, os diretores, as pessoas que faziam a gestão da empresa, presidente, vice-presidente, me procuraram na época e eu examinei o processo administrativo que levou àquela liquidação e identifiquei um vício no processo. E eu disse então que eu entraria com um mandado de segurança para anular aquela liquidação, e esse mandado de segurança tinha que ser impetrado no Superior Tribunal de Justiça, porque o ato que decreta a liquidação é ato do ministro da Fazenda. O ato coator, né? Então o ato coator era o ato do ministro, que era o decreto de liquidação, é um ato do ministro, porque a SUSEP faz um parecer e encaminha para o Conselho Nacional de Seguros Privados, o Conselho Nacional de Seguros Privados aprova o parecer, encaminha para o ministro da Fazenda, e o ministro da Fazenda que decreta. Então, o ato era do ministro, eu tinha que ir ao STJ. E quando eu disse isso, o pessoal da empresa disse, olha, a gente pode até tentar, mas esperança a gente não tem nenhuma. Porque nunca aconteceu na história do Brasil de se anular um decreto de liquidação de uma seguradora. E realmente, desde o Império, várias seguradoras já tinham tido suas liquidações decretadas e nunca ninguém tinha conseguido anular. E eu disse para eles, eu vou conseguir anular, porque eu vou usar uma argumentação diferente da que todo mundo usou até hoje. Eu vou apontar um vício que ninguém jamais tinha identificado. E assim se fez, eu impetrei o mandado de segurança e consegui a anulação. E foi o único caso até hoje na história do Brasil, desde o Império até hoje, foi o único caso de uma liquidação de seguradora anulada judicialmente. Emblemático. Então esse é um caso realmente muito, muito emblemático para mim nessa ideia do processo como um mecanismo de defesa de direitos, né? Na magistratura, a quantidade de casos emblemáticos certamente acaba sendo muito maior, né? Porque a gente é afogado em processos e muitos deles são muito relevantes. Então, casos envolvendo a proteção do direito à saúde, do direito à moradia, direitos fundamentais mais elementares, né, que são cotidianamente violados, né, e que a gente vê através do processo serem protegidos, né? Então, casos, por exemplo, de pessoas que precisam de tratamentos médicos muito caros, e que o poder público nega esse tratamento para as pessoas, embora exista uma garantia constitucional de acesso universal à saúde, né? Mas muitas vezes o poder público nega o tratamento e a gente consegue garantir isso judicialmente, né? Impondo a realização, o custeio do tratamento. Eu tive um caso aqui de um senhor que tinha uma doença curável, perfeitamente curável, mas ele não tinha dinheiro para comprar o remédio e ele precisava que o poder público custeasse esse medicamento. Que era só ele tomar o remédio, era uma injeção que era aplicada em 4 doses. Então ele tomava a injeção, uma semana depois tomava de novo, depois mais uma, fazia isso curável, era só o que ele precisava. O problema é que a caixinha com as 4 ampolas custava 1 milhão de euros e só era vendido na Suécia, né? E o poder público se recusava a fazer a importação do medicamento. Ele veio ao judiciário, isso foi imposto ao poder público, o medicamento foi adquirido, ele tomou as 4 injeções e se curou. Então, acho que esse é um caso que mostra bem o processo como um mecanismo de proteção de direitos. Não, sem sombra de dúvida. E isso aí, para o pessoal que está nos assistindo agora, especialmente para os nossos alunos, né? Vejam, aí vocês estão tendo 2 exemplos do que eu falo dentro de sala de aula, quando eu levo as lições, mesmo dando aula de direito civil, do cara aqui do processo civil, que é o professor Câmara, tá aqui o Leonardo, que não deixa mentir. Quando eu estou preparando aula, né, sempre tento puxar alguma coisa de processo civil dentro do direito material. O do doutor Alexandre Câmara é de cabeceira para qualquer peça processual que a gente vai elaborar. Eu, inclusive, queria aproveitar para compartilhar rapidamente, eu já tive a oportunidade de falar com ele numa outra ocasião, mas
quando eu fui fazer minha primeira sustentação oral, foi em tempo de pandemia, foi online, e o relator do processo era o desembargador Alexandre Câmara. E já, obviamente, conhecia a obra dos livros, mas eu queria aproveitar para fazer um registro aqui de que a forma muito técnica, clara e evidente, mas também a acolhida que deu a um jovem advogado, acho que sobretudo no período que a gente estava vivendo ali, crítico para o mundo, né? Foi algo que me marcou muito, e se aquelas lições de processo civil já tinham um grande peso para mim, passaram a ter mais ainda dali para frente. Eu não poderia deixar de fazer esse registro, porque se torna, sem sombra de dúvida, uma referência, um ídolo que a gente tem. E aí, aproveitando, pegando esse gancho, acho que eu já até sei a resposta que o senhor vai dar, mas o senhor tem ou teve algum ídolo na sua profissão? Claro, claro. Acho que a gente tem que ter aquelas pessoas em quem a gente se espelha, né? A gente olha e vê naquelas pessoas um exemplo a ser seguido. Então eu tive, claro, eu tive acho que o grande ídolo que eu tive no direito foi o professor José Carlos Barbosa Moreira, o maior processualista brasileiro de todos os tempos, um dos maiores do mundo de todos os tempos, faleceu em 2017. Eu não fui formalmente aluno dele, embora ele lecionasse na faculdade em que eu estudei, mas eu não fui aluno dele, mas assisti muitas aulas, muitas palestras, participei de muitos congressos com ele, li toda a obra jurídica dele, dezenas de trabalhos que ele publicou, livros, artigos, li tudo, e é realmente a grande referência para mim, um exemplo de magistrado que ele foi desembargador aqui no Tribunal do Rio, de advogado que ele também foi, de jurista, de professor, autor de textos, conferencista, sempre foi para mim o grande exemplo a ser seguido. Mas não foi o único ídolo, né? Algumas outras pessoas marcaram muito a formação da minha personalidade como profissional, né? E aqui eu estou me limitando aos aspectos profissionais. Um ídolo para mim foi um advogado com quem eu iniciei a minha vida profissional e com quem eu trabalhei durante quase 20 anos. O Dr. Manuel da Silveira Maia foi o maior advogado que eu conheci na minha vida, foi quem me ensinou a advogar. Eu advoguei 20 anos, quase todo esse tempo trabalhando com ele, e foi realmente quem me abriu os caminhos da advocacia, foi quem me mostrou o que é ser advogado, a importância do advogado ter empatia com o seu cliente, a importância do advogado estudar, conhecer o caso, conhecer a matéria, ter o processo na cabeça. Ele sempre dizia isso, tem que ter o processo na cabeça. E me mostrou como deve ser a relação respeitosa, mas segura, firme, do advogado com o magistrado, uma relação sem subserviência. O advogado não tem que baixar a cabeça para juiz, tem que ser respeitoso, mas tem que ser firme na defesa das suas prerrogativas e dos direitos dos seus clientes. Então, no meu tempo de advogado, foi o grande espelho de advocacia que eu tive. Alguns magistrados com quem eu convivi foram exemplos. Aquela brincadeira de dizer, quando eu crescer eu quero ser um juiz igual a ele, ou igual a ela. Enfim, eu destacaria aqui como grande magistrado com quem eu tive a honra de trabalhar, a oportunidade de trabalhar, e foram mais ou menos uns 10 anos atuando lado a lado na mesma Câmara. Foi o desembargador Gessé Torres Pereira Júnior, um dos maiores nomes do direito administrativo brasileiro, e um magistrado absolutamente exemplar. E eu falei isso para ele muitas vezes, né? Ele agora está aposentado, mas disse a ele muitas vezes que quando eu crescesse eu queria ser um juiz igual a ele, o que acabava sendo uma grande brincadeira do quando eu crescer, porque eu sou uns 20 centímetros mais alto do que ele. Então, mas quando eu crescer eu quero ser que nem ele. Acho que foi um grande ídolo como magistrado. Então eu destacaria esses três, um no campo acadêmico, um no campo da advocacia e um no campo da magistratura. Agora, durante pelo menos particularmente durante a faculdade, eu tinha muita vontade. Eu acho que todo mundo, quando começa a faculdade, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor. E eu tinha de fato essa vontade, né, de seguir na magistratura, mas acabei me envenenando no bom sentido na advocacia.
Mas sempre achei a magistratura um exercício profissional muito solitário. Mas também nunca tive a oportunidade de saber, né, de um magistrado se de fato isso ocorre ou é só uma percepção que a gente tem sem sentido. Olha, há momentos muito solitários na magistratura. Quando a gente está aqui dentro do gabinete, né, nós estamos, para quem está vendo aqui, a gente está dentro do meu gabinete. Quando eu estou aqui dentro do meu gabinete, sentado, examinando o processo, elaborando um voto ou uma decisão, é um momento que tende a ser muito solitário. Por outro lado, o fato de eu exercer a magistratura num tribunal de segunda instância me permite atuar em colegiado. Sim. E, portanto, na minha atuação em colegiado, não é o tempo todo em colegiado, mas a minha atuação em colegiado, claro, não é uma atuação solitária. Ainda mais que eu dou a sorte de estar numa Câmara em que há realmente um diálogo entre os integrantes do colegiado. A gente sabe que há colegiados que não funcionam assim, em que cada integrante do colegiado, ao proferir o seu voto, na verdade faz um monólogo, e não dialoga com os outros integrantes. E aí, se o outro acompanha, se o outro diverge, cada um tem a sua opinião e fica por isso mesmo. Não é o caso aqui da Câmara em que eu atuo. Eu estou na mesma Câmara desde que eu ingressei para o tribunal, são praticamente 16 anos. Eu aqui entrei e aqui fiquei, ela só mudou de denominação. Ela era a segunda Câmara Civil, virou nona Câmara de Direito Privado, mas é a mesma Câmara. E aqui nós sempre tivemos essa tradição que eu já encontrei na entrada, de que tudo deveria ser dialogado, os votos são objeto de reflexão conjunta, de debate. Uma construção. É uma construção colegiada. Então, se você faz uma minuta de voto e me manda, eu faço um comentário, eu faço uma crítica, eu faço uma observação, você repensa, e isso elimina um pouco, ou elimina bastante aquela solidão da magistratura. Acho que é na primeira instância que talvez primeira instância certamente mais solitária, não tem esse momento no colegiado. Né? Agora, a gente hoje tem um mecanismo que permite não eliminar completamente essa solidão, mas permite minorar o drama da solidão, que é a cooperação judiciária, que permite que juízes juntos construam mecanismos para dar mais eficiência. Acho que isso tem previsão no CPC? Tem previsão no Código de Processo Civil, tem uma resolução do CNJ, resolução 350. Todos os tribunais têm os seus núcleos de cooperação, exatamente para ensinar como isso é feito e para estimular a realização disso. Desde que o núcleo de cooperação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi criado em 2021, eu presido esse núcleo de cooperação. Inclusive eu acabei de escrever um livro que ainda não foi nem lançado, está no prelo ainda, um livro sobre cooperação judiciária. Esse é o grande tema das minhas pesquisas, das minhas reflexões hoje, né? Tanto que a gente conversava aqui antes de começar a gravação. Eu hoje, depois que a gente acabar aqui esse bate-papo, eu vou fazer uma banca de doutorado, vou examinar um doutorando, uma tese sobre cooperação judiciária. Eu integro o Comitê Executivo da Rede Nacional de Cooperação, que é um órgão do CNJ. Eu sou um dos membros titulares desse comitê. Então, hoje a minha vida é muito voltada para o estudo e a prática da cooperação judiciária, que é um mecanismo também de combate a essa solidão. Solidão jamais. Hein? Jamais. Bom, a gente não pode deixar de mencionar também que o senhor participou da comissão de juristas que auxiliou na elaboração, né, do texto do Código de Processo Civil de 2015. Como que foi essa experiência e qual você acredita que tenha sido a sua maior contribuição? Olha, só para esclarecer as pessoas, né, foram várias comissões. Houve uma primeira comissão que foi encarregada de elaborar o anteprojeto, a famosa comissão presidida pelo ministro Luiz Fux. Depois, quando isso se tornou um projeto de lei, houve uma comissão de assessoramento do Senado. Depois, quando o projeto aprovado no Senado foi para a Câmara, foram constituídas duas comissões diferentes, porque houve dois relatores de assessoramento à Câmara dos Deputados. Eu integrei a primeira, não integrei a segunda, porque eu tive um problema de saúde e aí não pude estar na segunda. E aí depois, quando voltou para o Senado, aquela comissão do Senado foi reativada. Então, eu integrei uma das comissões. Houve quem tenha integrado todas. Eu só integrei uma das comissões, mas tive a oportunidade de acompanhar todo o processo legislativo
e acho que tive uma participação interessante na construção do código. É muito difícil dizer qual é a maior contribuição desta ou daquela pessoa, porque o código realmente foi um código construído a muitas mãos, né? Agora, claro, eu olho para o código e vejo ali algumas coisas que eu sugeri, né? Então, tem alguns dispositivos do código que tanta gente sugeriu, que você que lida muito com o direito das famílias, né, são exemplos de multiparentalidade legislativa, né? É o caso do artigo 10, por exemplo. O artigo 10, que é o artigo da vedação das decisões surpresa, eu sugeri à comissão que elaborou o anteprojeto. Mas muito mais gente mandou sugestões. Assim, e na verdade o artigo 10 é o fruto de uma fusão de todas essas sugestões. Então eu não consigo dizer que aquilo seja uma contribuição minha. É uma contribuição de uma grande coletividade que eu integrava, né? Não é exatamente a mesma coisa. Mas eu posso lembrar aqui de algumas coisas que foram realmente sugestões minhas no CPC. Por exemplo, a citação por meios eletrônicos, né? A citação por meio eletrônico foi uma sugestão minha. A redação original, porque ela já foi alterada, lá do 246, parágrafo 1º, fui eu que fiz. O procedimento das ações de família não foi uma ideia original minha, mas eu que redigi aquele capítulo. A tutela antecipada antecedente foi uma sugestão construída por um número pequeno de pessoas, entre as quais eu estava. Uma regra que está nas disposições finais e transitórias do Código, no sentido de que, apesar da revogação do CPC anterior, não se reduziria a competência dos juizados especiais cíveis, mantendo uma ultraatividade do velho artigo 275 do CPC, para fins de determinação da competência dos juizados especiais cíveis. Aquilo foi uma sugestão minha, e fui eu que redigi aquele dispositivo. Então, acho que em alguns pontos do código eu me encontro, eu me vejo ali. Sim. Perfeito. Agora, uma curiosidade mais... o professor Alexandre, no tempo livre, é mais escritor ou mais flamenguista? É um flamenguista escritor e um escritor flamenguista. Eu sou Flamengo, né? Eu vou usar uma expressão que não se usa mais, mas que se usava muito quando eu era criança. Eu sou flamenguista de 4 costados. Eu sou Flamengo do momento em que eu nasci até o momento em que eu vou morrer. Eu digo que eu sou mais flamenguista do que brasileiro, porque de nacionalidade a gente pode mudar, e de time não. Compartilhamos a sua opinião. Se um dia, por alguma razão, eu perder a nacionalidade brasileira, eu não deixarei de ser Flamengo. Eu tenho uma frase que eu já repeti muitas vezes, que às vezes é mal interpretada, por favor, não me interpretem mal, mas eu digo: o pobre daquele que torce por um país, eu torço por uma nação. Eu sou realmente muito Flamengo. Eu cresci vendo a gloriosa geração mais vitoriosa da história do Flamengo, a geração do Zico. O Zico se tornou titular do Flamengo. Eu ainda não entendia o que era futebol, né? Porque eu nasci em 1970, o Zico se torna titular do Flamengo em 1973. Então, quando eu começo a ir ao estádio, quando eu começo a ver o futebol, já tem o Zico ali, né? E eu acompanhei todos aqueles títulos, desde 1978, aquele clássico gol do Rondinelli, até 1983. O famoso Deus da Raça. Deus da Raça, até 1983, com o tricampeonato brasileiro e aquele festejadíssimo gol do Adílio, que faleceu ontem, né? Com aquele gol de cabeça que está todo mundo revendo agora. Então eu acompanhei todo aquele período indo ao estádio, e depois a Copa União de 87. Eu não vou discutir se aquilo é campeonato brasileiro ou não é. Essa é uma discussão para um país, não para uma nação. Exatamente. Então eu estava lá, eu estava no estádio, final da Libertadores de 81, enfim, e aí não tinha jeito, eu tinha que ser Flamengo o resto da vida. E claro, depois eu vi uma outra geração muito vitoriosa, 2 Libertadores em 2019, 2022 e tal, mas eu não precisava daquilo para ser Flamengo como eu sou, né? Então eu sou Flamengo. E eu sou escritor, eu sou um escritor
quase que incontrolável. Eu escrevo. Então eu já acabo um livro pensando no próximo, ou pensando num artigo. Eu estou sempre em busca de um tema para escrever. Eu acabei de escrever um livro, já estou pensando no próximo. Acabei de escrever meu 20º livro e já estou pensando no próximo. E às vezes entre um livro e outro saem 1 ou 2 artigos. Eu estou sempre arrumando. A comunidade jurídica agradece. Agradece, né? Exatamente. Eu até essa semana estava lendo o seu artigo sobre o processo reestruturante das famílias, que eu já tinha tido a oportunidade de ler, mas lendo novamente por conta de um caso muito específico lá, concreto. Então é como o Leonardo falou, a comunidade agradece essa produtividade que sempre vem. E, então, também falando da questão do escritor, né? Ao início da nossa conversa, do nosso bate-papo hoje, o senhor mencionou que sabia que queria ser professor. Isso, sem sombra de dúvida, e também é mais uma das questões que a comunidade agradece. O professor, a versão professor do Alexandre, o professor é mesmo um alquimista? Eu acho que sim. Eu acho que sim. O professor é capaz de transformar a matéria-prima, né? Ele é capaz de encontrar uma matéria-prima bruta e transformá-la numa bela obra de arte, né? Eu acho que ele é mais escultor do que alquimista. Uhum. Porque a gente não muda a substância. A gente transforma sem mudar a substância, né? Eu não vou conseguir pegar um aluno desinteressado, despreparado, sem vocação e transformá-lo no melhor profissional do mundo. Mas eu consigo pegar alguém que tem vocação, que é inteligente, que tem disposição, ou que encontra essa disposição. Eu posso até ajudá-lo a encontrar essa disposição e fazer ele crescer. A gente lapida a joia. Eu gosto muito de uma imagem que o Michelangelo fazia, né? Usava. Michelangelo, pintor, escultor, ele dizia que quando ele pegava uma pedra de mármore, a estátua já estava ali dentro, ele só precisava tirar o excesso. Então, ele descobria a obra de arte, ele revelava a obra de arte que estava escondida ali dentro daquela matéria-prima. Eu acho que o papel do professor é um pouco esse, é pegar aquela matéria-prima, aquela pedra de mármore, tirar os excessos e revelar a bela obra de arte que já estava escondida ali dentro. Agora, isso aí é o talento que o professor desenvolve, né? Ou já vem inato, né? De saber enxergar aquele talento. O senhor falou no começo que nasceu no regime militar, né? Tem algum outro momento histórico que o senhor gostaria de ter presenciado e não presenciou? Anterior, portanto, ao meu nascimento. Qualquer momento histórico, você gostaria de estar ali, de ter vivido? Olha, eu acho que tem alguns momentos históricos que eu gostaria de ter presenciado. Assim, eu não queria estar lá no meio. Eu queria estar observando de fora, como se eu pudesse... Camarote. Como se eu pudesse voltar no tempo e ficar olhando de camarote e vendo a coisa acontecer, né? Eu acho que tem alguns momentos. Eu queria ter visto a Revolução Francesa, a queda da Bastilha. Eu queria ter podido ver a Revolução Russa, a tomada de Moscou pelos bolcheviques. Eu queria ter visto a Revolução Cubana, a chegada de Fidel, Che, a Havana. Acho que são momentos históricos assim, muito, muito marcantes que eu queria ter podido presenciar, até para entender melhor o que aquilo tá, né, como é que aquilo estava acontecendo. A Declaração da Independência dos Estados Unidos, eu tinha muita curiosidade de ter visto. E deixei para o final uma que pode parecer curiosa. Eu queria ter visto o momento do grito da independência do Brasil. Isso eu também queria. Eu queria estar ali, de camarote, vendo ali, para saber como é que foi de verdade, né? Para saber se é verdade mesmo a história de que o Dom Pedro subiu no cavalo, ou se era um jegue, como eu já vi algumas versões dizendo, se ele estava mesmo passando mal na hora, se não estava, e aí por curiosidade mesmo desses, digamos, dessa fofoca de bastidores ali, né? Mas por ser um momento, acho, muito importante para a compreensão do que é o Brasil. Porque o quadro do Pedro Américo, né,
embora uma bela obra de arte, é muito contestada aquela versão ali do quadro, né? Romanceada, como são quase todas. Né? Por isso que eu falo de todos esses momentos. São momentos políticos históricos muito importantes, mas todos eles são momentos em que o que a gente tem é simplesmente a versão do vencedor. Né? A história é feita pelos vencedores. Então eu queria estar ali para descobrir se foi daquele jeito mesmo. Como contaram. Né? Ou se teve alguma coisa diferente ali que não chegou para a gente. Tá certo. Professor, a gente sabe também que, dentre outras atividades, você viaja bastante. Muito. Né? Conheceu todos os estados já, né? Brasileiros, todos os estados do Brasil. Alguns países também. Vários. Tem alguma viagem que você considera emblemática, marcante para você, que você fez? Tem muitas. Viajar é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Né? Eu digo que eu trabalho para ganhar o dinheiro, que serve para duas coisas. Serve para pagar a conta e viajar. Né? Então, o pouco que eu guardo é para viajar. E, assim, tem muitas viagens marcantes no Brasil e fora do Brasil. No Brasil, acho que uma coisa que é marcante para mim como viajante, não é uma viagem especial, mas o fato de eu ter tido a oportunidade de conhecer todas as capitais do Brasil, né, as 27. Então, isso para mim é algo marcante, era um projeto mesmo, poder dizer eu conheço o Brasil inteiro. E, claro, é impossível conhecer todos os rincões, mas eu estive em todos os estados, em todas as capitais, e em alguns lugares do interior de muitos estados. Então, isso, para mim, é muito marcante. O fato de ter visto no Brasil alguns dos lugares mais bonitos que eu tive a oportunidade de ver no mundo, né, eu vi aqui dentro, e eu destaco 2, Lençóis Maranhenses e Alter do Chão, no Pará, que é um lugar deslumbrante. Talvez a praia mais bonita do mundo é uma praia de Rio, no Rio Tapajós, é um lugar absolutamente deslumbrante. E ter tido a oportunidade de conhecer bem grandes metrópoles brasileiras como São Paulo ou Brasília. Eu sou uma pessoa fascinada por grandes cidades. Eu acho a ideia da metrópole algo muito interessante. Então, selva de pedra? Então, além do Rio de Janeiro, e aí para mim não é uma viagem, né? Eu nasci e morei no Rio de Janeiro a vida inteira, mas conhecer bem São Paulo, conhecer bem Brasília, que são duas grandes metrópoles, né? Para mim é muito marcante como viajante dentro do Brasil. E para o exterior, tem muitas viagens marcantes por várias razões, né? Por várias razões diferentes. Então, ter estado muitas vezes, por exemplo, em Portugal, que para mim é um encontro com as raízes. Meu pai nasceu em Portugal, a minha família vem de Portugal, por parte de pai vem de Portugal. Então ali é um encontro com as raízes, é um encontro com o nascimento da minha língua, né, a língua portuguesa. Eu sou um fascinado, uma pessoa absolutamente fascinada pela língua portuguesa, que eu tento cultivar com algum carinho. E nesse sentido, ter ido a Macau, na China, o lugar onde Camões escreveu os Lusíadas, e portanto o lugar onde nasceu o português que se fala hoje, foi muito marcante para mim. Ter ido à China, de um modo geral, foi uma experiência incrível. Ter ido a alguns países onde eu fui com a oportunidade de fazer conferências: Japão, Alemanha, Irlanda, Argentina, Portugal mesmo, onde eu fui para fazer conferências em grandes congressos ou em universidades. Foi uma experiência muito marcante. E conhecer países que estão fora do roteiro turístico tradicional. Isso é uma coisa que sempre me encantou. Então, ter ido a países como Trinidad e Tobago, dizem que é muito bonito. É bonito. São Cristóvão e Neves, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Virgens Americanas, que são países que estão fora do roteiro turístico tradicional, alguns deles países que as pessoas nem sabem que existem, né? Eu digo que são países que aparecem de 4 em 4 anos. No desfile de abertura das Olimpíadas, aparece lá o porta-bandeira, né? E o locutor diz lá: olha, agora vem a delegação de São Cristóvão e Neves, tem 3 pessoas. E eu tive lá nesse país, é um belíssimo país da América Central. Santa Lúcia é um belo país da América Central. Então, essa oportunidade me marcou muito. Mas, assim, como viajante, acho que o lugar mais marcante que eu fui foi a Turquia. Foi uma viagem absolutamente inesquecível.
tanto por Istambul, que é uma cidade enorme, é uma grande metrópole europeia, mas é também uma cidade muito rica de cultura, de história, como aí da Capadócia, quando você tem a impressão de que você de repente pousou em outro planeta. É uma paisagem que você não vê em lugar nenhum. Viajar, na verdade, né, a gente se torna cidadão do mundo, né? Isso abre horizontes que a gente traz tanto na nossa vida pessoal, quanto, às vezes, até inconscientemente, aplica na nossa vida profissional. Claro. É. Agora, professor, para a gente finalizar o nosso bate-papo riquíssimo de passagem, tem algum livro que o senhor recomendaria que todo mundo deveria ler? Olha, além dos seus. Tem. E tem assim, tem 2 tipos de recomendação, né? Tem a recomendação dos livros não jurídicos e dos livros jurídicos. Do não jurídico, que todo mundo devia ler no Brasil, é Machado de Assis. Qualquer coisa de Machado de Assis. Dom Casmurro. Dom Casmurro eu li na escola, a gente tinha que... Leia de novo. Leia de novo. Tem que ler como adulto. Tem que ler como adulto, ter outra visão. Esaú Jacó, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu estou relendo agora. Tá? E que tem a dedicatória mais fantástica que um escritor já escreveu, né? Para quem não conhece, a dedicatória do livro é: ao verme que primeiro roeu as frias cáries do meu cadáver, dedico cordialmente estas memórias póstumas. Então, é uma dedicatória absolutamente incrível e que abre um livro absolutamente genial. Eu estou relendo agora. Mas O Alienista é um texto do Machado de Assis, é um conto, mas é um texto que precisa ser lido. Então, ler Machado de Assis para entender, e para entender principalmente que o maior escritor brasileiro de todos os tempos, um dos maiores do mundo em todos os tempos, talvez só comparável a escritores como Shakespeare e mais 2 ou 3, Dostoiévski, era um homem preto e pobre que se alfabetizou sozinho e que se transformou nesse motivo de orgulho para o país inteiro. Então, tem que ler Machado de Assis. Então, eu começaria por ele e chegaria depois a 100 Anos de Solidão, que para mim Gabriel Garcia Marques, para mim é o livro mais fantástico que alguém já escreveu em todos os tempos, em todas as línguas. Não acho que Gabriel Garcia Marques seja o maior escritor de todos os tempos. Machado de Assis é maior do que ele. Mas Gabriel Garcia Marques, para mim, é o autor do melhor livro de todos os tempos, que é 100 Anos de Solidão. Embora os outros livros dele sejam geniais também, né? Amor nos Tempos do Cólera, Ninguém Escreve ao Coronel, O Enterro do Diabo, Memórias de Minhas Putas Tristes, enfim. Então, do não jurídico é isso. Livros jurídicos é sempre muito difícil destacar um. Mas eu vou correr o risco. Eu vou correr o risco de dizer que todo mundo tinha que ler um livro de Calamandrei, chamado Eles os Juízes Vistos por Nós os Advogados. Eu li esse livro. Que é um título brasileiro do livro, é um título horroroso, não dá a dimensão exata do que é o livro, né? O título correto do livro seria Elogio dos Juízes escrito por um advogado. E elogio não no sentido de falar bem, né? Mas no sentido de uma obra literária destinada a tratar da função daquele universo. Então, o elogio dos juízes escrito por um advogado, Eles os Juízes Vistos por Nós os Advogados. Esse é um livro que todo mundo devia ler, para entender melhor o que é ser juiz, para entender melhor o que é ser advogado e para entender melhor como é que se dá a relação entre uns e outros. Mateus, isso aí. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua cordialidade comigo, com o Mateus. O senhor eu que agradeço. Já esteve em Campos, fazendo os eventos pela ESA junto conosco. A sua simplicidade, o seu conhecimento, que toda vez que a gente tem a oportunidade de estar perto e ouvir um pouco o que o senhor tem, assim, para mim, como advogado e um amante de processo civil, né, ainda muito embrionário, mas uma admiração enorme pelo trabalho do senhor. E só agradecer mais uma vez por ter colaborado conosco nesse nosso novo projeto. E nisso faço minhas as palavras de Leonardo. A admiração a gente já sempre tem a oportunidade de externar,
pelo ser humano e pelo profissional, evidentemente, né? Que a gente teve contato primeiramente através do escritor, através das obras, né? Que trazem bastante do que a gente realmente depois podia ir acompanhando. A gente quer agradecer muito a sua participação conosco. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Sigam nos acompanhando nas próximas edições do Mentes Legais, onde vamos trazer novas histórias, novas trajetórias e pessoas que inspiram. Até a próxima!